Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Adriele, sou estudante de Letras Língua Portuguesa, orientanda do professor Dr. Olavo Garantizado. E neste trabalho apresentarei os resultados finais obtidos na pesquisa financiada pela FUNCAP no ano de 2019. Nosso trabalho teve por título Análise do uso dos recursos tecnológicos do portal ProEnem Unilab na construção da argumentação em redações de estudantes pré-universitários. A necessidade do nosso trabalho, ela foi em analisar o portal educacional ProEnem Unilab, o qual é o portal do projeto de extensão Palestras Interdisciplinares de Redação e Oficina de Produção Textual para o Enem, que é um dos projetos de extensão na Unilab. Ele é pertinente para nós tratarmos de assuntos sobre a tecnologia, a importância dessa ser utilizada nas aulas de redação. Ele é importante também para os estudos da argumentação, pois nós estaremos analisando técnicas argumentativas presentes em redações de estudantes pré-universitários. A nossa base teórica foi Peromediteca 1996, Fiorin 2018, sobre as técnicas argumentativas, Botentui Júnior 2013 e Ian 2001, sobre as características pedagógicas de um portal educacional. Importante nós destacarmos que as ações do portal ProEnem ocorreram antes da pandemia da Covid-19. A metodologia do nosso trabalho foi dividida em duas grandes etapas. A primeira foi sobre as investigações sobre os recursos tecnológicos do portal ProEnem Unilab e as suas usabilidades pedagógicas na produção de textos. E a segunda etapa foi o estabelecimento das relações entre as ferramentas e a produção textual. O nosso corpus de análise foi 10 redações que foram referentes à proposta de redação elaborada pela equipe do ProEnem Unilab, foi Violência contra o Idoso. Esta foi aplicada na Escola Profissionalizante Adolfo Ferreira de Souza, situada em Redenção, e 10 redações produzidas após os estudantes terem tido acesso ao portal ProEnem Unilab, pois era lançado a proposta de redação no portal. Os estudantes baixavam a proposta, liam as dicas na redação, ajuda na redação e escreviam a sua redação e entregavam para os integrantes do ProEnem, pois estava nesse período acontecendo o curso de redação gratuito promovido pelo projeto. Neste exemplo, nós temos um panorama do site do portal educacional ProEnem Unilab. No nosso trabalho, nós fizemos análise de cada seção do menu vertical. Por exemplo, nas atividades virtuais, nós trabalhamos dicas de redação, ajuda na redação, explicamos também a estrutura da redação e ensinamos a utilização de técnicas argumentativas. Nós apresentamos o que é, como utilizar, porque fazendo isto, nós estaremos ensinando ao estudante o que Peromediteca diz sobre a importância de utilizar a argumentação para o convencimento do auditório, ou seja, os estudantes que acessarem ao portal, eles compreenderão que é preciso não apenas parafrasear os textos motivadores, mas precisam utilizar técnicas argumentativas para convencer o auditório, que no caso seria o corretor do Enem. Então, nós consideramos que nós trabalhamos de maneira clara, didática, objetiva e pontual sobre a argumentação e a utilização das técnicas argumentativas no portal educacional. Um exemplo aqui, nós temos, neste primeiro exemplo, uma redação que foi produzida por um dos estudantes da Escola Profissionalizante Adolfo Ferreira de Souza. Então, o estudante, ele utiliza a técnica argumentativa por comparação, que, de acordo com Peromediteca, são, em geral, apresentados como constatações de fato, enquanto a relação de igualdade ou desigualdade. Então, nós vamos perceber que o estudante ele faz uma comparação com o movimento iluminista, o qual aconteceu lá na França, na Inglaterra também e na Holanda. Este foi um movimento cultural no século XVIII e século XVII.
em que pregava a liberdade política, econômica, e o estudante ele vai considerar que esta ideia iluminista ela não trata apenas de uma teoria, não foi aplicado na prática, ou seja, ele vai comparar o iluminismo, esta ideia pregada sobre a liberdade econômica que os idosos não vão ter. De acordo com o estudante, ele diz assim: desde o iluminismo, entende-se que a sociedade só progride quando um se mobiliza com o problema do outro. Mas tendo em vista o alarmante crescimento do número de casos de violência contra idosos, juntamente com a impunidade com quem pratica esse ato, observa-se que esse ideal iluminista só funciona em teoria. Então, vemos que ele compara a ideia iluminista como sendo apenas uma teoria que não ocorre na prática, ou seja, não há uma liberdade financeira para os idosos, porque nesta redação o estudante vem falando que muitas vezes quem faz com que o idoso sofra uma violência financeira são os próprios filhos, porque pegam o dinheiro dos idosos, não repassam para ele. No decorrer da redação, o estudante faz mais ou menos esta ideia. Este outro exemplo nós temos que foi retirado de uma redação produzida após o estudante ter tido acesso ao portal. Então, nós temos a utilização da técnica por probabilidade, que, de acordo com Fiorin, é fundada na lógica quantitativa, fazendo apelo à maioria. Então, o estudante faz da seguinte maneira: o número de violência contra crianças tem crescido muito nos dias de hoje. Existem várias denúncias, mas de nada adianta, pois o número só aumenta. Porcentagem de denúncias passada pelo Disque 100, negligência 73,7%, psicológica 47,07%, sexual 24,19%. Então, nós percebemos que o estudante ele comprova estas denúncias, comprova que as crianças elas ainda, infelizmente, estão sofrendo violência, então ele traz dados estatísticos para comprovar que esta violência ainda ocorre com as crianças. Então, com este trabalho, nós podemos perceber que em relação às redações, as técnicas argumentativas que apareceram em comum nelas foram: 6 utilizaram a técnica por probabilidade, 5 utilizaram a comparação na tese defendida, em 3 redações apareceu o argumento de autoridade, em 3 redações apareceu a técnica da exemplificação, 2 redações utilizaram o vínculo causal e apenas uma apresentou a técnica das relações recíprocas. Então, no que se refere à seção intitulada Atividades Virtuais, como eu já disse, esta contém materiais que objetivam ajudar o estudante internauta a compreender e praticar a proposta de redação, entender de maneira didática como utilizar técnicas argumentativas em seu texto dissertativo argumentativo. Então, reafirmamos que o modo como é apresentado a argumentação no portal educacional ProEnem Unilab é apresentado de maneira didática, clara, objetiva e pontual em relação à escrita estilo Enem. Essa foi alguma das referências utilizadas no decorrer da nossa pesquisa. Então, finalizando a apresentação, eu quero agradecer ao meu professor Dr. Olavo Garantizado pela oportunidade dada a mim em poder participar desta pesquisa, pelas orientações dadas também. Assim como eu também agradeço à Fundação Cearense ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico, a FUNCAP, pela concessão de bolsa de iniciação científica à própria EPG da instituição Unilab. Agradeço a todos os participantes e a todos os envolvidos nesta pesquisa. Obrigada pela atenção de todos.